Tudo bem? A costa do Atlântico continua um paraíso. E é daqui que vamos, mais uma vez, falar com vocês sobre o Espírito Santo. Na Bíblia, ele é caracterizado como um dom. Segundo o dicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno, um dom significa um donativo, uma dádiva ou um dote natural. E, deste ponto de vista, essa dádiva esteve sempre associada a um poder fornecido pelo céu para fins específicos, realizar milagres em particular. Esse dom foi outorgado de forma mais abrangente após a ressurreição de Cristo, para favorecer aqueles que o aceitaram como seu Salvador pessoal. E se manifestava sempre após o ato da conversão de cada pecador que passava a converter outras pessoas para o reino de Deus. Consideremos com atenção a seguinte afirmação de Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fecha aspas, João 7, 38, 39. Esta doação do Espírito Santo, que ainda dependia da conclusão da missão de Jesus, destinava-se a auxiliar as pessoas a abrirem os olhos da fé para as questões espirituais, para ver coisas do mundo espiritual que antes não viam e fazer outras que antes não faziam, passando alegremente a abandonar os seus pecados e a dar o seu testemunho. Essa experiência particular era tão marcante que era tida como loucura pelos que desfrutavam apenas do espírito mundano e permaneciam nas trevas espirituais. Neste vídeo, vamos rever as passagens da Bíblia no tempo em que Deus agraciou a igreja primitiva com o dom do Espírito Santo, sem que houvesse nenhum mistério pendente sobre ele. Nós propomos demonstrar que o Espírito Santo sempre foi considerado como uma dádiva recebida miraculosamente da parte de Deus para ampliar o conhecimento, o entendimento espiritual e favorecer a pregação daquilo que Jesus havia realizado na cruz. O apóstolo Pedro, quando foi interpelado pelos irmãos que estavam na Judéia sobre o seu relacionamento com os gentios, e criticado por haver ceado com eles, passou a explicar-lhes a razão do acontecido. Após longa introdução, no capítulo 11 do livro de Atos, ele incluiu o fato inesperado de os gentios terem também recebido o batismo do Espírito Santo. Vejamos as suas palavras registradas em Atos 11, 15 a 18. Mal comecei a falar, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no passado, no princípio, e me lembrei do que o Senhor disse: eu imergi as pessoas em água, mas vocês serão imersos no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus, o Messias, quem era eu para me opor ao caminho de Deus? Ouvindo essas coisas, eles pararam de objetar e começaram a louvar a Deus, dizendo: isto significa que Deus também concedeu que os gentios voltem dos seus pecados para Deus e tenham vida. Fecha aspas. Essa passagem deixa claro que a compreensão de Pedro e dos demais apóstolos sobre o batismo do Espírito Santo, ou melhor, dizendo no Espírito Santo, resultava de uma cerimônia de consagração semelhante àquela que aconteceu no Pentecostes e que se manifestou também nos crentes gentios. E a experiência testemunhada por Pedro
consistiam apenas na imersão dos gentios em uma atmosfera poderosa de graça, gerada pela compreensão espiritual desenvolvida a partir do arrependimento para a vida. A respeito desta ocasião, em referência, diz a Escritura: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10, 45 e 46. Percebemos que o dom, nestes versos, se restringiu ao fato pontual daqueles crentes fiéis serem dotados de um poder sobrenatural derramado especificamente sobre eles, visando a difusão de sua experiência. Como consequência, eles simplesmente passaram a engrandecer a Deus, falando em outras línguas. É muito difícil conceber a versão de uma pessoa divina sendo derramada sobre alguém para que falasse em outros idiomas, em línguas estranhas. E o verso 47 diz textualmente que os gentios, assim como nós, receberam o Espírito Santo, demonstrando a surpresa de Pedro, porque eles não eram circuncidados e nem mesmo batizados ainda, apenas criam no Senhor. Assim, estas ocorrências nos ensinam que esse poderoso dom não dependia da circuncisão ou do judaísmo, sendo comunicado pelos anjos que passaram a ser os ministros de Deus aqui na terra para os crentes em Jesus, conforme Hebreus 1, verso 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos, portanto, ao transmitir o Espírito Santo aos seres humanos, fluía do seu interior rios de água viva, à semelhança do que foi prometido também para aqueles que crescem em Jesus, visando promover o sincero arrependimento dos crentes e a difusão do Evangelho. Assim, os anjos foram credenciados pela providência para cooperar e complementar a obra de conversão promovida pelos discípulos de Jesus a favor dos que haveriam de herdar a vida eterna. Estes consagrados mensageiros se identificavam de tal ponto com a mensagem que conduziam, que podiam com ela ser confundidos. Funcionando como templos móveis do Espírito Santo, os anjos deslocavam esse poder do céu à terra de uma forma pouco compreensível aos seres humanos, porém absolutamente real ao nível das pessoas crentes em Jesus. A fim de ilustrar este fato, Hebreus 1:7 diz textualmente que Deus faz dos seus anjos ventos e labaredas de fogo. Ora, esta definição que encontramos no livro de Hebreus deixa claro que foram os anjos que se manifestaram no dia de Pentecostes, em atenção às últimas palavras de Jesus, pois suas características se harmonizam não só com as atribuições do Espírito Santo, como também com as formas como ele se manifestou, conforme o relato de Lucas em Atos 2, versos de 2 a 4. De repente, veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo as imagens de Ezequiel 1, 13, 14 e 10, 15, foram querubins que se manifestaram em forma de tochas, se dividindo como se fossem línguas de fogo, pousando uma sobre cada um deles, transmitindo-lhes o poder de Deus de forma até então desconhecida. Vejamos a afirmação desse discernimento, ou a confirmação desse discernimento, a partir do testemunho sobre os anjos, dado por esse antigo profeta, abre aspas. O aspecto dos seres viventes era como o carvão em brasa, a semelhança de tochas.
O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. É possível até que neste dia especial do Pentecostes tenham sido encaminhados anjos de uma categoria superior como ministro do Altíssimo para transmitir aos discípulos a plenitude do Espírito de acordo com o número de línguas de fogo que apareceram. O fato é que foi-lhes então comunicado o poder para falar em outras línguas, o poder para curar e até mesmo o poder para ressuscitar mortos. Esse é apenas parte do tema sobre o dom específico do Espírito Santo. Precisamos ficar por aqui para não ser cansativos. Fiquem atentos que já está vindo aí a segunda parte. Compartilhando esses temas, estaremos fluindo rios de água viva. Dê um joinha para impressionar o YouTube e curta a música postada hoje para a sua elevação espiritual. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem. Teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço,